Isso aí, galera. Bora lá. Continuando aqui, análise dos princípios constitucionais da Seguridade Social, artigo 194 da Constituição Federal. Legal? Então, no bloco passado, galera, a gente tinha já tratado os dois primeiros princípios aqui do artigo 194, né? Inciso primeiro, em princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. E inciso segundo, universalidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Legal? Daí nós tínhamos parado aqui, já tínhamos introduzido o inciso terceiro, que é o da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Legal? Galera, então, assim como nós fizemos com os dois princípios anteriores, aqui também a gente precisa tratar de uma maneira apartada, ok? Então a gente tem que verificar em relação ao que seria o princípio da seletividade na prestação dos benefícios e serviços e da distributividade também na prestação dos benefícios e serviços. Legal? Então vamos pegar primeiro a primeira parte aqui da seletividade. Galera, seletividade vem de seleção, tudo bem? Então a Seguridade Social, galera, ela seleciona dentro dos eventos sociais, e continua fazendo isso até hoje, ok? Ela seleciona dentro dos eventos sociais que nós tratamos no inciso primeiro da universalidade da cobertura, aqueles os quais ela de fato vai proteger, ok? Então vejam, galera, que aqui a gente de fato caracteriza, né, finaliza a caracterização do primeiro princípio da universalidade da cobertura. Porque vejo que, se ele te perguntar ao examinador somente em relação à universalidade da cobertura, você vai dizer que todos os eventos sociais serão cobertos pela Seguridade Social. Só que nós sabemos, galera, na verdade, que não são todos, ok? Nós sabemos que não teria como ser todos os eventos sociais cobertos pela Seguridade, tudo bem? Por exemplo, parte de segurança é um evento social, ok? Que atinge a sociedade como um todo, mas que não é tratado aqui dentro da Seguridade. Então perceba que o princípio da seletividade na prestação dos benefícios e serviços é justamente esse. Dentro de todos os eventos sociais, a gente vai selecionar aqueles que são correlatos à saúde, previdência, assistência, e ainda assim, galera, nem tudo, mas calma aí que a gente vai fechar daqui a pouquinho esse conceito, nem tudo nas três espécies, saúde, previdência e assistência, são de fato tratados pela Seguridade Social, nesta seletividade. Porque isso aqui, galera, demanda de políticas públicas, isso daqui demanda, inclusive, da reserva do possível, né? Um princípio que a gente trata muito aplicado também na área da Seguridade Social, né? Onde o poder público, por limitações orçamentárias, ele não consegue efetivar todas as políticas públicas nas áreas dos direitos sociais. E quando a gente está falando de Seguridade Social, a gente inclui aqui três situações abarcadas pelos direitos sociais, tudo bem? A saúde, a previdência e a assistência. Então, essa seletividade, galera, é dentro daquele universo de cobertura. A Seguridade Social vai lá e seleciona, ok? Legal? Então, essa é a primeira parte, inclusive a gente já vai fazendo esse paralelo com o primeiro princípio da Seguridade Social. Já na segunda parte, galera, a distributividade na prestação dos benefícios e serviços, ela vai se relacionar diretamente com a universalidade do atendimento. Porque lembrem-se que o que nós vimos lá na universalidade do atendimento, galera, é que todas as pessoas serão atendidas na Seguridade Social. Só que, na verdade, para que eu distribua as prestações às quais eu selecionei os eventos sociais que a Seguridade Social ela vai se preocupar, no momento de nós distribuirmos benefícios e serviços em relação ao que foi selecionado, eu não vou, ainda assim, por mais que eu fiz essa seleção de quais eventos sociais nós iríamos nos preocupar na Seguridade Social, ainda assim, para que eu distribua esses benefícios e serviços, eu ainda vou precisar que, em determinadas situações, esta pessoa que vai receber uma prestação por parte da Seguridade Social cumpra determinados requisitos. Então, para que eu distribua uma prestação no âmbito da Seguridade Social, eu não vou, conforme vimos no inciso primeiro, atender a todas as pessoas. Não. Eu vou precisar que ela
realmente cumpra alguns requisitos, ok? E aqui, galera, é que vem uma certa discussãozinha cobrada em prova, que é muito tranquila, a gente vai entender até pelo fato quando nós adentrarmos na parte da saúde, legal? Que é o seguinte, pessoal. Essa distributividade, na verdade, na prestação dos benefícios e serviços, em que eu vou solicitar em que haja cumprimento de requisitos para que aí sim eu faça essa distribuição, vamos dar um exemplo muito claro. No âmbito da Previdência Social, nós temos um benefício que é chamado salário maternidade, legal? Esse salário maternidade, no primeiro momento, o que você precisa cumprir de requisitos é a contribuição. Para você ter direito a benefícios na Previdência Social, nós veremos isso quando adentrarmos nela, você precisa ter contribuído para a Previdência Social. Então veja que é um requisito, não são todos. Aqueles os quais não contribuem para a Previdência Social não têm direito aos benefícios e serviços no âmbito dela. Legal? Um outro requisito que você precisa cumprir. Quando a gente fala de salário maternidade, galera, a mulher, né? A mulher ela tem que estar numa fase gestacional para vir dar à luz ao bebê, ou ainda a legislação permite casos de adoção e alguns outros casos excepcionais, né? Mas que vão se relacionar ou de fato com uma maternidade, né, gestacional ou com uma maternidade ou até mesmo paternidade adotiva e que também isso gerará o salário maternidade. Então perceba que você vai ter direito ao salário maternidade se você se enquadrar nas situações trazidas em lei. A distributividade, a distribuição de um benefício, salário maternidade, terá que cumprir determinados requisitos. Estou dando exemplo de 2, ok? Existem outros requisitos também, dependendo de qual segurado você seja no âmbito da Previdência Social. Então vejam, galera, que a seletividade e distributividade na prestação dos benefícios é um princípio também que precisa ser visto de forma apartada, onde a seletividade ela se contrapõe diretamente com o princípio. Eu vou até tirar esse inciso segundo aqui da uniformidade. Isso. Para que você consiga visualizar que a seletividade na prestação dos benefícios e serviços, ela é uma restrição em relação à universalidade da cobertura, que é em relação aos eventos sociais. E a distributividade na prestação dos benefícios e serviços, ela se contrapõe à universalidade do atendimento, porque eu não atendo todas as pessoas, e sim, em regra, aquelas que venham a cumprir determinados requisitos para que ela possa ter direito ao benefício ou o serviço em cada uma das áreas, legal? Ok? Espero que tenha ficado muito claro isso daqui. Só que, galera, olha só, o que a gente tem que analisar aqui antes de passarmos para o próximo princípio da Seguridade Social? Lembre-se que no caput do artigo 194, lembre-se que a gente está dentro dos princípios da Seguridade e a gente viu que a Seguridade, na verdade, ela é dividida entre saúde, ok? Previdência social e assistência. Assistência social, legal? Então aqui é formada por esse tripé, é que é formado o conjunto integrado que forma a Seguridade Social, legal? Galera, olha só. Em relação à previdência e assistência, especificamente, em relação à previdência e assistência especificamente, nós aplicamos em grande escala a seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Por quê? Vejam só que o primeiro requisito já nos vai dar esse entendimento. Galera, para que você tenha direito à Previdência Social, nós veremos isso, você precisa contribuir, ela é contributiva. Então veja aí que para que nós consigamos distribuir as prestações no âmbito da Previdência, o primeiro requisito que você tem que cumprir é a contribuição, ok? E para você ter direito, de fato, aos benefícios e serviços, ainda a legislação infraconstitucional, ela traz outros requisitos a serem cumpridos. Então perceba que no âmbito da Previdência, de fato, a gente vai aplicar esta distributividade e também a seletividade, galera. Porque dentro da Previdência Social nós temos hoje atualmente 9 benefícios e 2 serviços, ok? Então vejo que ele selecionou aquilo que a Previdência Social irá se preocupar nas suas prestações. No âmbito da assistência social, galera, e eu até imagino isso, que todos vocês que estejam acompanhando aqui comigo, nós, graças a Deus, a gente não precisa se socorrer da assistência social. Porque a ideia até da assistência social, vou usar um termo aqui que vai ficar claro até você entender. A ideia de se socorrer à assistência social é quando você está, infelizmente,
numa situação chamada até pela doutrina de miserabilidade. Então é neste momento que você vai se socorrer, onde você está tendo uma dificuldade para alimentar a você mesmo, alimentar a sua família, onde você está tendo uma dificuldade para aquelas despesas corriqueiras, né, do dia a dia, né, da família em relação a uma compra, em relação a uma luz, em relação a um gás e assim por diante, ok? A gente vai tratar melhor isso quando chegarmos lá na parte da assistência social. Então vejo que mesmo para ter direito à assistência social, também precisamos cumprir determinados requisitos para que possamos ter direito às prestações no âmbito dela. Legal? Agora, onde que eu quero chegar com essa explanação que estamos fazendo aqui, galera? Em relação à previdência e em relação à assistência. Porque em relação à saúde, galera, em relação à saúde, perceba que você tem que tomar muito cuidado com o que o examinador vai te cobrar. Por quê? A gente está falando da seguridade. E quando a gente está falando que se aplica algo ao gênero, isso obviamente decorre para as espécies. Não há dúvida. Tudo bem? Só que especificamente nessa discussão que estamos tendo aqui, em relação ao primeiro e ao terceiro princípio da seguridade, galera, o princípio do inciso primeiro, universalidade da cobertura e do atendimento. Muitas cobranças de prova dizem o seguinte, e isso vai estar correto, adequado, que é o quê? Sabemos que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento é princípio constitucional aplicado à seguridade e, por consequência, aplicar-se-á também a todas as suas espécies. Saúde, previdência e assistência. Mas é no âmbito da saúde que vemos a sua maior aplicabilidade, a sua ampla aplicabilidade. E isso é verdade. Por quê, galera? Então, por isso até que a gente está diferenciando aqui a saúde em relação ao princípio primeiro de toda essa discussão que estamos fazendo aqui. Porque quando chegarmos na saúde, galera, a gente vai ver que na saúde o atendimento é integral. Então, não importa se você está com uma unha encravada ou um câncer terminal, o Sistema Único de Saúde tem que te atender de acordo com a Constituição Federal, porque o atendimento ele é integral. Então, a universalidade da cobertura em relação aos eventos sociais no âmbito da saúde, ela é realmente universal. E mais, em relação à universalidade do atendimento, que é atender a todas as pessoas, isso também é uma verdade no âmbito da saúde, galera. Porque a saúde, assim como a assistência, elas independem de contribuição social, ok? Cuidado, não estamos falando de imposto aqui é uma discussão tributária, ok? Nós temos várias espécies de tributos, nós sabemos que todos pagam impostos, seja direta ou indiretamente, e que esses impostos vão para o orçamento e depois eles são revertidos para as políticas públicas. Não estamos falando disso. Estamos falando especificamente, vai ficar claro quando chegarmos no artigo 195, estamos falando em relação às contribuições sociais. Então não é exigido tanto para você ter direito à saúde quanto para ter direito à assistência social que você contribua através das contribuições sociais, ok? Somente a esta obrigatoriedade no caso da Previdência Social. Então, mesmo que você não contribua para a saúde, mesmo que você não contribua, que é o caso, ninguém paga contribuição social para a saúde, ok? Mesmo que você seja um estrangeiro, isso aqui já foi muito cobrado em prova, um estrangeiro acabou de chegar ao Brasil, no aeroporto, ele acaba caindo na escadaria, quebra a perna, poderá ser atendido pelo Sistema Único de Saúde sem problemas nenhum. Nossa, mas esse cara não chegou nem a comprar uma bala aqui no território, nunca tinha vindo antes aqui para o Brasil. Não importa, ele vai ser atendido pelo SUS, ok? Porque o atendimento, galera, ele é universal. Então, o atendimento no âmbito do SUS, ele vai ter que ser integral em relação à cobertura e em relação às pessoas, ele é universal. Então, guarde isso, galera. Então, no âmbito da saúde, ela é integral e universal. Tudo bem? Então, nas questões que você for se deparar em relação à parte da Seguridade Social e seus princípios, você vai encontrar o examinador explorando este primeiro princípio em relação às três espécies da Seguridade. E, de fato, não dá para dizermos que aplica-se aos três espécies? Sim,
Mas no âmbito da saúde é onde nós vemos a maior aplicação, a ampla aplicação da universalidade da cobertura do atendimento? Sim. Por quê? Porque nós veremos que a saúde ela é integral e é universal. Tudo bem, galera? Espero que tenha ficado bem claro isso aqui, porque quando cobra, o examinador ele é muito cirúrgico. Então você tem que entender muito bem esse contexto aqui deste primeiro princípio. Legal? Maravilha, galera. Show de bola. Vamos seguindo, vamos seguindo. Então vamos agora para o quarto princípio, para o nosso quarto princípio da Seguridade Social. Lembre-se que ainda estamos falando em relação ao gênero, não entramos ainda nas espécies. Inciso quarto, galera. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, galera, que vocês perceberam que até agora os princípios da Seguridade Social estavam se referindo a benefícios e serviços. Estão lembrados? Vocês estão acompanhando aí pela sua Constituição Federal, você percebeu que ele tratava sempre de benefícios e serviços. A gente já falou que benefício é uma forma de prestação em dinheiro, em pecúnio, já o serviço é simplesmente uma prestação não pecuniária. Legal? Então vejam, galera, que a primeira informação importante é essa, porque muitas questões literais, como você está acostumado a ouvir benefícios e serviços, o examinador vem aqui e coloca irredutibilidade o valor dos benefícios e serviços. Não faz sentido. Por que não faz sentido, galera? A gente não falou que o benefício, para ficar fácil de guardarmos, tem uma relação com dinheiro, pecúnio, com valor. Então, se eu estou falando de irredutibilidade de valor, galera, não faz sentido falar de serviço. Tudo bem? Então, a primeira informação aqui desse princípio é essa. Então, vejam, galera, que ele está falando que vai haver uma irredutibilidade do valor dos benefícios no âmbito da Seguridade Social. Só que aqui você tem que tomar cuidado. Por quê? Esta irredutibilidade tratada aqui, galera, é uma irredutibilidade chamada de nominal. Isso foi definido pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, que é guardião da Constituição Federal. E por que ela é nominal? Vamos entender. Esta irredutibilidade do valor, galera, aqui na Seguridade Social, diz que se você estiver recebendo um benefício no âmbito da Seguridade Social, isso durante determinado período, por exemplo, vamos colocar um período aqui de 5 anos, você esteja recebendo o mesmo valor do benefício. Este princípio está sendo respeitado? Sim. Então, se durante 5 anos você recebe R$2.000 do valor daquele benefício, este princípio está sendo respeitado, da irredutibilidade do valor do benefício. Por isso que é nominal. Nominal tem a ver com o numerário que está ali, o valor. Então, se os R$2.000 ele está ao longo dos anos ali durante o período de 5 anos, respeitou esse princípio, ok? Só que eu quero chamar a atenção de vocês, galera, que cuidado. Então, aqui ele é nominal. Vou até deixar do ladinho aqui. Aqui ele é nominal. Nós vamos estudar, galera, as espécies saúde, previdência e assistência. Quando chegarmos na previdência, nós vamos ver que esta irredutibilidade do valor dos benefícios lá, ela não deve ser tratada como nominal. E sim, ela deve ser tratada como a real. E o que seria ser essa irredutibilidade real, galera? Que nós vamos ver lá. Eu estou fazendo só um contraponto aqui para você já começar a guardar essa informação. Então, por que na Previdência ela vai ser a real, galera? Porque ela tem que garantir o poder de compra em relação ao benefício que está sendo pago na Previdência especificamente. Então, se você está recebendo uma aposentadoria no âmbito da Previdência Social, essa aposentadoria não pode, ao longo de 5 anos, estar pagando a você, o INSS, né, que é o que administra atualmente o regime geral de Previdência Social, ele não pode estar pagando a você o valor de R$2.000 ao longo de 5 anos. Por quê, galera? Porque essa irredutibilidade aqui do valor real, que te garante o poder de compra, ela vem para compensar aquilo que a inflação vem corroendo do benefício que você esteja recebendo, ok? Então, como em regra a inflação acaba corroendo, isso é uma regra, né, que estamos acostumados, então, na verdade, tem que se fazer um mínimo de um reajuste para que, na teoria, não vamos nem entrar na discussão prática aqui, galera, que na teoria seja coberto pelo menos o índice inflacionário que ocorreu naquele ano em relação ao benefício que você esteja recebendo. Eu sempre gosto de brincar, como eu gosto muito de McDonald's, eu digo,
Então, quando você se aposentar, você conseguir comprar 100 Big Macs com o valor da tua aposentadoria ao longo dos anos para garantir o seu poder de compra, a irredutibilidade real significa o quê? Significa que no segundo ano da aposentadoria, quantos Big Macs no mínimo você tem que comprar? 100. Daqui 5 anos, quantos Big Macs você tem que comprar com a tua aposentadoria? 100. Daqui 10 anos, quantos Big Macs você tem que comprar com a tua aposentadoria? No mínimo 100. Ok? Então é isso que tem que ser garantido na irredutibilidade real do valor dos benefícios, mas isso aplicado na Previdência Social. Cuidado! Esta irredutibilidade da Seguridade, ela é tão simplesmente nominal. E daí, galera, eu já quero passar uma outra informação para vocês aqui, que é o seguinte. Quando a gente está falando de prestações no âmbito da Seguridade Social, a gente trata, conforme nós já vimos, a gente trata de benefício, que é pecúnia, ok? E nós tratamos de serviço, legal? Galera, em relação aos serviços, todas as três espécies possuem. Então, a saúde, a previdência e a assistência, elas prestam serviços àqueles que estão sendo segurados pela Seguridade Social, ok? Legal? Já na questão de benefícios, galera, aí a gente exclui a saúde. Porque no âmbito da saúde, em algum momento você foi até um posto de saúde ou até um hospital público e saiu de lá com algum valor ou para receber algum valor mensal pelo poder público? Não, ok? Então você recebe, na verdade, lá somente uma prestação de serviço, sem nenhum pecúlio, ok? Então a gente exclui este entendimento aqui do âmbito da saúde. Já na previdência e na assistência, então, nós temos benefícios, ok? Então nós temos benefícios em que é pago pecúnio, tanto na previdência quanto também na assistência social. E daí, galera, percebam que se a gente está dizendo que a previdência tem uma regra específica dela, que lá a irredutibilidade do valor dos benefícios é uma irredutibilidade real do valor para garantir o seu poder de compra, significa que o que sobraria para aplicarmos esse inciso 4º? A assistência, ok? Claro, o examinador, se ele te cobrar de forma genérica, você só vai dizer irredutibilidade do valor dos benefícios em relação a toda a Seguridade Social, ela é nominal e acabou. Falou do gênero, você fica focado no gênero. Se ele vier falar das espécies, galera, aí que você tem que entender que expressamente a Constituição Federal vai trazer essa informação aqui que acabamos de ver, que a Previdência Social tem que garantir o valor real dos seus benefícios. Então aqui é o valor real e não o valor nominal, ok? E não o valor nominal. Significa que sobraria somente, já que a gente já excluiu a saúde, sobraria somente a assistência social para aplicarmos o inciso 4º aqui dos princípios da Seguridade Social. Tudo bem? Legal? Vamos com calma, galera. Vamos entendendo aí que é importante. Vocês viram que não basta só saber se o princípio consta ou não de qual rol da Seguridade, se é ou das espécies. Precisamos ver o que está no envolto e por trás de cada um dos princípios. Legal? Tranquilo isso aqui? Maravilha. Então vamos para o próximo. Inciso 5º, galera. Ou seja, estamos diante do 5º princípio aplicado à Seguridade Social. Olha lá. Equidade na forma de participação do custeio. Inclusive tem uma lei, galera, a Lei 8.212, que trata especificamente de custeio na Seguridade Social, como que o dinheiro entra para pagar as prestações no âmbito da Seguridade Social. 8.212 trata sobre esse assunto de custeio. Então aqui ele está falando uma equidade na forma de participação do custeio. Falei para vocês que a gente tem que se atentar à semântica dos termos. Então, quem que vai participar do custeio, galera? Precisa ser respeitado o princípio da equidade. E equidade, galera, eu posso dizer para vocês que ela tem a ver com justiça, ok? Uma equidade na forma de participação do custeio é uma justiça na forma de participar no custeio. Ou seja, tem que ser justa essa participação. Em regra, galera, você vai guardar o seguinte: quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. Ok? Vou dar alguns exemplos. Quando a gente está tratando de empregado doméstico, trabalhador avulso, existem alíquotas gradativas. Mas como que você vai para uma outra alíquota de contribuição maior? À medida que a sua remuneração pela sua atividade laboral ela vai aumentando. Ok? Então veja, à medida que o poder público verifica que você tem uma condição melhor econômica, ele vai e te aplica uma alíquota maior. Então veja que aí a gente verifica realmente quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos. Ainda, galera, um outro exemplo é quando a gente fala das contribuições de um empregado.
ok? Que tem o vínculo empregatício, não só em vínculo empregatício com a empresa, mas também em outras hipóteses trazidas pela lei. Mas o mais comum é nós verificarmos esse, em que o empregado vai ter que pagar uma contribuição e a empresa também, a chamada patronal, ok? E qual alíquota é a maior? Mesmo a maior alíquota do segurado empregado não alcança a alíquota da empresa, ok? E por que a empresa vai pagar uma alíquota maior do que o empregado? Porque a gente tem uma ideia, pelo menos na teoria, de que quem que tem a maior potencial econômico, a empresa ou o empregado? A empresa. Então, quem pode mais vai pagar mais e quem pode menos, no caso do empregado, ele vai pagar menos. Legal? A gente tem, inclusive, em relação a segurados, galera. Quando a gente fala dos segurados obrigatórios, em que nós temos 5 segurados, empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e segurado especial, nós temos ali os 4 segurados, que são empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, em relação ao segurado especial, que é o 5º obrigatório. O segurado especial ele vai pagar, em regra, uma contribuição da comercialização da sua produção quando ele comercializa. Tudo bem? E uma alíquota, inclusive, muito pichotinha, muito pequenininha, em comparação com os outros 4 segurados obrigatórios. Por quê? Porque a ideia é que ele não teria a mesma condição econômica que os outros. Então aí também a gente acaba verificando o princípio da equidade na forma de participação no custeio. Justiça, porque quem pode mais vai pagar mais no custeio e quem pode menos vai pagar menos, ok? Então esse é o primeiro entendimento que você tem que ter aqui, galera, em relação a esse princípio da equidade na forma de participação no custeio. Só que recentemente, galera, algumas bancas, alguns examinadores estão cobrando esse aqui um pouquinho diferente. Este é o conceito trivial desse princípio, tudo bem? Mas as bancas têm cobrado um outro entendimento que de fato não tem como você questionar em relação à aplicação desse princípio. Que é o seguinte, galera, olha só. Existe também na contribuição, quando a gente estuda a parte de custeio, existe lá algumas contribuições a mais que o empregador teria que pagar. Por exemplo, a chamada GILRAT, tá? Que é o grau de incidência sobre os riscos, né, laborativos ali no exercício da sua atividade laboral, no seu trabalho. Em que as empresas vão pagar alíquotas de 1, 2 ou 3%, toda empresa paga, depende do risco que ela acaba causando ao seu empregado, tudo bem? E por que uma empresa, galera, vai pagar 3 e a outra vai pagar 1, por exemplo? Vamos nas extremidades das alíquotas. Por conta do risco que ela expõe o seu empregado. E isso, galera, está diretamente ligado com as prestações no âmbito da Previdência Social, especificamente a gente tratando desse quesito aqui. Por quê, galera? Porque se eu tenho uma atividade onde o risco de acidente de trabalho é maior do que uma outra atividade, isso significa que está mais propenso de este empregado receber benefícios na atividade em que a alíquota é 3 e não é 1, ok? Claro que na 1 ele também pode, ele tem o risco ainda de sofrer acidente. Só que justamente a alíquota é 3 porque aqui o risco é maior e, consequentemente, pode vir a gerar aí ao recebimento de um auxílio por incapacidade temporária, de um auxílio acidente, de uma aposentadoria por incapacidade permanente e que então para que a Seguridade Social ela arque com essa despesa por conta desses benefícios por incapacidade, essas empresas vão pagar alíquotas um pouco maiores do que as outras, justamente para ajudar nesse financiamento, tudo bem? Em outras situações também, galera, por exemplo, quando a gente estuda as aposentadorias, que a gente tem lá a aposentadoria por idade, a gente tem a aposentadoria por incapacidade permanente, a gente tem a aposentadoria especial, que é que aquela pessoa em que esteja exposto a agentes químicos, físicos e biológicos, dependendo de qual atividade ele exerça, ele vai se aposentar em 15 anos, em 20 anos e em 25 anos. Ou seja, ela vai se aposentar muito antes do que os outros em condição normal. E por isso, então, que a empresa vai ter que pagar em relação a esses empregados que trabalhem para elas, né, para essas empresas, nessas condições, vão ter que pagar um adicional de GILRAT, uma alíquota a mais ainda em relação a isso, que essas alíquotas poderão ser de 6, 9 ou até 12%, ok? Então,
percebam, galera, que na verdade aqui aplica-se também o princípio da equidade na forma de participação no custeio. Vai aplicar também este princípio nesses casos. Porque vejam, agora não é mais por um motivo em que quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos. Agora não. Agora você vai verificar que a ideia agora que os examinadores têm cobrado em relação a isso é que, galera, aquela ramo de atividade em que esteja gerando um maior ônus por parte para a Seguridade Social, esta atividade, então, vai ter que fazer uma contribuição diferente em relação às outras atividades. A gente verifica isso na GILRAT, no adicional de GILRAT. A gente verifica isso também, galera, quando a gente tem algumas alíquotas diferenciadas até pelo ramo da atividade, como, por exemplo, instituições financeiras. Instituições financeiras pagam 22,5%. Por quê? Porque nós sabemos, galera, que os índices de afastamento daqueles que trabalham junto a instituições financeiras é muito grande. Então, esses 2,5% a mais serve justamente para custear esses afastamentos que ocorrem por parte dos empregados de instituições financeiras, em que ele vai estar recebendo um auxílio por uma incapacidade temporária, ou, em alguns casos, até, né, ele vai gerar pensão por morte de uma forma muito prematura, né, aos seus dependentes. A gente sabe que há um índice muito grande de suicídios, aqueles que trabalham, né, pressionados na área bancária, nós sabemos isso, né, a mídia até não divulga muito, né, por questões aí de ética, mas a gente sabe disso, que realmente a pressão sofrida aí na área bancária acaba, em alguns casos, infelizmente, levando ali o empregado a suicídio. Isso vai gerar, em relação aos seus dependentes, uma pensão muito prematura a ser pago, um benefício muito prematuro. E por isso, então, que as instituições financeiras pagam já de cara uma patronal que, em regra, é 20% para as empresas, pagam 22,5%. Ok? Legal? Então, galera, guardem esse segundo aspecto aqui. Equidade na forma de participação do custeio, em regra, quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos. Mas também é aquele ramo de atividade que gere um ônus desproporcional à Seguridade Social. Ali também a legislação infraconstitucional na parte de custeio, ela vai onerar essas contribuições aí desses ramos de atividade para que sejam arcadas essas despesas aí por parte da Seguridade Social. E aí os examinadores têm cobrado recentemente que temos por trás desta aplicação, desses 3 exemplos aqui que eu dei para vocês, esta equidade na forma de participação no custeio. Legal? Maravilha? Tranquilo, galera. Pessoal, então vamos fazer de novo aquele nosso intervalinho. A gente retorna daí ainda dentro de princípios, mas a gente vai finalizar os últimos 2 princípios trazidos aqui da Seguridade Social, e a gente vai partir para o artigo 195, que também despenca em prova, galera. Nós vamos verificar a parte do financiamento da Seguridade Social e as 6 contribuições sociais trazidas pela Constituição Federal, que cai muito em prova, assim como também esses princípios da Seguridade no artigo 194. Legal? Já retornamos, galera. Até mais. Tchau, tchau.